Fico extremamente triste com a resposta dada pelo governador Luiz Fernando Pezão, quando perguntado por um repórter sobre a reprovação de seu governo de 82%. A resposta do governador não é de um estadista. A resposta do governador não é de quem tem compromisso com o presente e com o futuro do estado do Rio de Janeiro e, acima de tudo, a população fluminense. Quando o governador diz, ao ser indagado sobre os 82% de rejeição ao seu governo, o que para nós é muito claro, nós que andamos nas ruas, nós que convivemos com os servidores públicos, não é surpresa a rejeição de 82% do governador. Mas o governador dizer que não tem compromisso com essa pesquisa, porque não será candidato a mais nada, é de uma infelicidade absurda. Porque o governador traz apenas para o campo eleitoral os compromissos que ele jurou nesta casa, a Constituição do Estado, a Constituição Federal e principalmente a toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Nós, fluminenses, não admitimos esse tipo de colocação, esse tipo de fala, deputado Tio Carlos. Dizer que não tem compromisso com essa rejeição porque não é candidato a mais nada, nós vamos fazer da política algo apenas eleitoreiro, algo apenas de Copa do Mundo que vem de 4 em 4 anos? O governador Luiz Fernando Pezão, em primeiro lugar, não pode dizer que herdou ou tem uma herança maldita, porque ele é parte dessa herança. O governador não pode dizer que não é culpado pela grave crise financeira que vive o estado do Rio de Janeiro, porque ele é partícipe dessa história desde o seu princípio. O governador não pode dizer que não é sua culpa o que está acontecendo com cada servidor público e, obviamente, com a decadência do serviço público que atinge principalmente a população que mais precisa ter acesso a esse serviço público. Então, quero lamentar profundamente a fala do governador Luiz Fernando Pezão e vou na mesma direção da deputada Marta Rocha que me antecedeu, o deputado Zaqueu Teixeira e outros parlamentares que também fizeram essa fala. O secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, não pode continuar brincando e iludindo a população do estado do Rio de Janeiro, mais diretamente ao servidor público. Porque antes da recuperação fiscal do estado, essa casa passou por momentos muito difíceis em ter que analisar o tal pacote de maldades que tem, pacote de maldades 1.0, pacote de maldades 2.0. Aliás, o pacote de maldades é quase igual ao lançamento de iPhone, né? Todo ano lança iPhone 7, iPhone 7S, iPhone 6, iPhone sei lá o que das contas, iPhone 6, o pacote de maldades é parecido com o lançamento da Apple. Obviamente com um preço caro, mas sem a qualidade dos produtos da Apple, sem querer fazer propaganda. Mas esse pacote de maldades ele vai ganhando cada vez mais novos números e a gente já vai para o terceiro pacote de maldades do governador Pezão, sempre em nome da recuperação fiscal e para que o acordo com a União possa ser efetivado, um pouco antes que ele pudesse ser assinado. Já foi assinado, mas efetivamente não surtiu qualquer efeito para o estado do Rio de Janeiro. Lançado ontem, o edital do tal empréstimo, que era de 3,5, agora é de 2,9 bilhões, e aí o estado fica nessa inércia, à espera de um empréstimo, como se fosse a espera de um milagre. Milagres não existem, pelo menos quando há a incompetência flagrante deste governo do estado. E aí agora a nova fala é que esse processo pode demorar 60 dias e que o estado colocará os salários em dias e garante esse empréstimo 3, 4 meses de salários em dia. O governador Pezão, mais uma vez infeliz, complementa que ao término de seu governo os salários, ele acredita que terminará o seu governo com os salários em dia, meio que deixando entre parênteses que se dane o próximo governador e que ele resolva o futuro do estado do Rio de Janeiro. É preciso dizer que o atual governo deve ter sim um compromisso com o futuro desse estado, mas infelizmente as decisões e as demonstrações são exatamente contrárias a isso.
uma vez que percebemos que o sucateamento das universidades públicas leva à impossibilidade da inovação tecnológica. Sem inovação tecnológica, não há desenvolvimento econômico. Sem desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento social. E parece que a gente fica num ciclo sem fim no estado do Rio de Janeiro. Eu acredito no estado do Rio, eu acho que o Rio, não tenho certeza, o Rio tem jeito. Agora, certamente não é o jeito que o atual governo vem querendo dar ao estado do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o projeto de lei que foi retirado da sessão de hoje com relação ao Fundo de Segurança Pública. A segurança pública aumentou em 170% os seus gastos do governo do PMDB para cá. E o nível de violência deve ter aumentado na mesma proporção ou índices ainda maiores. Os investimentos na área de educação não aumentaram na mesma proporção. Diga-se de passagem, aumentaram em 60%. Claro, houve inflação, houve modificações, mas na segurança pública 170%. Alguém precisa dizer que estamos enxugando gelo, que os métodos escolhidos estão equivocados, que não adianta ficar gastando mais e mais e mais dinheiro com a segurança quando há um erro de lógica profundo naquilo que se investe. O problema não é quanto se gasta, o problema é como se gasta. Aí eu vou lembrar de várias prefeituras, estado do Rio de Janeiro adentro, como por exemplo a de Nova Friburgo, em que o prefeito anterior e o atual se orgulham em dizer que aplicam muito mais do que deveriam na área de saúde. Mal sabem eles que o problema não é o quanto está se gastando, mas como está se gastando. Enquanto não se investir em saúde da família, enquanto não se investir em preventivo, enquanto não se investir para que as pessoas não precisem chegar às emergências dos hospitais, porque aí se torna também mais caro, não vamos a lugar nenhum e não há dinheiro que vá salvar. O mesmo funciona com a segurança pública. Não adianta gastar rios de dinheiro com bala, com tiro, porrada e bomba, porque no final das contas o tiro, porrada e bomba não resolve. O que resolve é a assistência social, o que resolve é a inclusão social, seja através da cultura, do esporte, principalmente através da educação. Portanto, o governo insiste em enxugar gelo e quem paga o preço por isso é a população fluminense, cada vez mais desassistida, cada vez mais insegura, e todos, absolutamente todos, aqueles que são invisíveis e dependem do Estado, aqueles que não dependem tanto do Estado assim, mas na hora da segurança pública, todos nós, absolutamente todos nós, independente de classe social, sofremos, e geralmente o mais pobre é quem sofre mais, porque o mais pobre é quem geralmente perde a sua vida e perde as suas possibilidades e oportunidades. No mais, senhor presidente, eu preciso também fazer uma crítica dura a algumas gestões no interior do estado, especialmente as prefeituras dos municípios de Cordeiro e do município de Nova Friburgo. Em Cordeiro, o prefeito Luciano Batatinha insiste em cometer erros e eu preciso subir essa tribuna para dizer: primeiro, fechamento do Hospital Antônio Castro, o único hospital do município de Cordeiro com lançamento de uma emergência. O deputado Luiz Martins sabe inclusive bem do que estou falando e tem acompanhado junto comigo essa questão, né? Atender numa antiga delegacia como posto de emergência não é o ideal para a população. Levar atendimentos de maior gravidade para o município vizinho de Cantagalo, ainda que seja um município muito próximo, não é também o que a população de Cordeiro quer. Se não bastasse isso, a questão de tirar todas as gratificações dos servidores públicos, muitos deles que já ganham mal, e aí pega exceções para dizer que é como se fosse o comum. Quero me colocar aqui ao lado do servidor público da Prefeitura de Cordeiro e dizer que imitar o governo Pezão não é um bom negócio, não dá certo. Governo Pezão não é governo de exemplo e não é governo a ser seguido. Ter pacote de maldades a nível municipal não levará nenhum município ao sucesso, como o estado do Rio de Janeiro não tem atingido o seu sucesso. Por outro lado, em Nova Friburgo, o prefeito Renato Bravo lança uma possibilidade de privatização das ruas de Nova Friburgo. Ora, em 2015, quando então o prefeito Rogério Cabral tenta fazer a privatização das ruas do município de Nova Friburgo, nós fomos às ruas e dissemos em alto e bom som: eu não vendo minha cidade. Mais de 25 mil pessoas em menos de um mês aderiram ao movimento
e juntos nós conseguimos impedir que aquele absurdo fosse cometido. Prefeito Renato Bravo ganha a eleição dizendo que é mudança, mas repete os mesmos equívocos do governo anterior. Não vai dar outro resultado que senão, mais uma vez, as pessoas terem que ir às ruas, gritar por seus direitos e dizerem que negamos esse tipo de projeto. Nós não aceitamos a venda das ruas da nossa cidade. Portanto, fico muito triste com as decisões tomadas por essas duas prefeituras e, claro, sem perder a atenção em outros governos, mas mesmo como deputado estadual, mas como cidadão, como morador da região centro-norte fluminense, eu tenho o dever de ser a voz daqueles que não têm voz, eu tenho o dever de subir a essa tribuna e denunciar a todo o estado do Rio de Janeiro os absurdos que estão acontecendo tanto no município de Cordeiro como no município de Nova Friburgo. Nós não sossegaremos na defesa, nós não deixaremos de temer e de teimar naquilo que a gente acredita, que são cidades fortes para fazer um estado do Rio de Janeiro também forte. Obrigado, senhor presidente.